singing I believe in Genesis. The thing is, they don't believe in Genesis. They are taking ideas outside of Scripture and changing Genesis. So they're not singing the truth there. They certainly don't believe in Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Okay, when did God create the heavens and the earth? In the beginning. Does it say when? Was anybody there to observe it? The answer is yes. God was there, and he told us how he created. I think that was a huge mistake. I think that the book of Genesis is open to a wide range of legitimate interpretations. They made it all 14 billion years ago. Where'd they get that from? You know, they're not that old. I mean, the only way you would know how old the universe is if you were there to see it start. And there's only one who was there to see it start. It's the one who created it, and that is God. And people who think that biblical inerrancy implies young earth creationism are quite mistaken, entirely wrong. It's a matter of hermeneutics, as you said. You get 14 billion. You didn't get that from the Bible. This is what we need to make sure people understand. They didn't get. Com certeza, na sua igreja ou no seu ciclo social, ser criacionista é acreditar no relato dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, em especial a parte da criação do mundo e de tudo que existe, de uma forma completamente literal. Mas se eu te dissesse que essa perspectiva de Gênesis, que é uma possibilidade, foi imposta a você culturalmente muito mais do que realmente um ensinamento teológico robusto, provavelmente isso se perpetuou ou por nossa preguiça em estudar, ou pela preguiça ou falta de honestidade de alguns líderes ao te explicarem as possibilidades interpretativas e como se estuda textos antigos. Meu amigo e minha amiga, se você pensou que era a única forma de enxergar Gênesis, estamos aqui para te mostrar que não é. I think that the belief that the earth is 6,000 years old is an essential belief of Christianity, that the Bible teaches that the earth is young, and some Christians only started to reinterpret Genesis after modern scientific advances demonstrated that the earth was billions of years old. But you might be surprised to find out that this is a caricature of the truth. Several Christians in the past didn't believe the earth was necessarily young, and some that did still interpreted Genesis figuratively or allegorically. No meio acadêmico teológico e apologético, a visão literal da narrativa dos primeiros 11 capítulos de Gênesis é chamada de criacionismo da Terra Jovem, ou CTJ. Esse é o período imemorial, mas isso tudo você já sabia, né? Você já assistiu o nosso vídeo chamado Dá pra levar Gênesis a sério? Que é o nosso vídeo onde explicamos o que é o criacionismo da Terra Jovem e demos 3 argumentos a favor deles, trazendo junto os contra-argumentos. Se não assistiu, assiste lá. Vai ser importante até pra você entender esse vídeo, mas tudo bem, se não quiser assistir, dá para entender esse vídeo também sem assistir ele. Nesse vídeo faremos a mesma coisa. Você vai encontrar uma interessantíssima visão chamada criacionismo da Terra Antiga. Levantaremos seus 3 principais argumentos que estão listados no livro Origens e trataremos também os contra-argumentos aos 3 argumentos. Vale lembrar que não expressamos aqui a opinião de ninguém do canal, só expomos essa possibilidade de visão cristã do texto. Fica conosco nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai achar um vídeo mais esclarecedor que esse no YouTube a respeito desse tema. O ano é 1945 e nasceu lá em Montreal, Quebec, um cara chamado Hugh Ross. Ele cresceu, na verdade, em Vancouver, ainda no Canadá, e na adolescência ele se tornou um veemente leitor de Kant e Descartes. Logo ele percebeu a insuficiência deles, e mais tarde, ainda bem jovem, ele aprendeu sobre algumas religiões, como o hinduísmo, budismo e até o zoroastrismo, é isso mesmo. Paralelamente, Ross avançava no seu interesse, portanto, e também em seus estudos em astronomia. Diante desse mix, ele acabou chegando à conclusão mais lógica e evidente possível: o universo foi criado. Mesmo conhecendo todas aquelas religiões, nenhuma delas resistiu à prova de fogo do pensamento crítico, como o cristianismo fez através da Bíblia. No meio de uma família de descrentes convictos, nascia um cristão apologista. Hugh Ross, PhD em astronomia, pesquisador na área de quasares e galáxias no Instituto de Tecnologia da Califórnia,
fundou a Reasons to Believe em 1986, uma instituição voltada à apologética, a qual ele é o presidente até os dias de hoje. Mas, Victor, o que é, por fim, a visão defendida por Ross? Bom, de forma geral, ele entendia que ao longo de bilhões de anos, Deus progressivamente fez tudo através de atos criativos, as galáxias, os sistemas planetários, o nosso planeta e toda a diversidade de vida que aqui existem. Para ele, cada ato criativo sugestivo preparou para o próximo ato, levando a uma vida muito diversificada, a vida que a gente encontra aqui, diversificada, complexa e avançada, até mesmo chegar à criação do ser humano. Dentro da visão do criacionismo da Terra Antiga, o CTA, acredita-se que os eventos de especiação em massa, que são momentos na história da Terra, onde surgem diversas espécies de animais como que em uma explosão, sejam intervenções divinas na criação, gerando espécies adequadas ao ecossistema daquela era geológica. E acredita-se que entre esses eventos de intervenção houveram vários longos períodos onde a Terra experimentou mudanças microevolutivas através de seus mecanismos naturais, impostos pelas leis naturais criadas por Deus. Mas vale a pena lembrar que, apesar de dentro dessa visão haver diversas formas de interpretar um criacionismo de Terra Antiga, às vezes até visões bem específicas e, enfim, diferentes formas realmente de enxergá-la, um ponto em comum entre todos os criacionismos de Terra Antiga é a completa rejeição à ideia de uma ancestralidade comum, ou seja, de um organismo ancestral que originou absolutamente toda a diversidade de vida que conhecemos ou que temos registro fóssil até o momento. Como já dissemos, o CTA tem diversas formas de interpretar o relato bíblico e ainda ser condizente com as ideias centrais do CTA, o criacionismo de Terra Antiga, como eu já falei. Porém, a interpretação mais proeminente e também defendida pelo Will Ross é, na verdade, o que é chamado de o dia-era. Em 2023, você abre a Bíblia e lê Gênesis 1:5, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Essa palavrinha aí, dia, do hebraico, yom, conforme você já viu no nosso vídeo sobre criacionismo de terra jovem, se não viu, já bota aí na listinha para você ver. Ela tem 4 definições: uma parte das horas do dia, todas as horas do dia, um ciclo de noite a noite ou de manhã a manhã, que, se falando em ciclo, pode se relacionar a um dos períodos de rotação da Terra, ou um longo, mas finito período de tempo. Para o CTA, o significado contido na 4ª definição é o verdadeiro, o que por si só já define o que a gente está chamando aqui de dia-era, ou seja, o significado aí do texto para Yom é de uma era ou um longo e finito período de tempo. E você se pergunta, Ross, por que deveríamos pensar que é assim? A resposta? No texto de Gênesis 1, as 3 últimas definições são utilizadas no relato da criação de forma sequencial. O dia 1 da criação é geralmente visto como contrastando noite e dia, segunda definição. O dia 4, contrastando estações, dias e anos, terceira definição. Já em Gênesis 2, 4 e 1, refere-se a todo o período da criação, a 4ª definição. Ou seja, o dia-era vê a criação como 6 longos períodos de tempo sequenciais, não sobrepostos, ou seja, realmente numa cronologia temporal linear. Aí você me pergunta o seguinte, será que isso não compromete a inerrância bíblica, a relevância do relato bíblico? Eu vou te falar sobre o especialista em Antigo Testamento, John Walton. Ele te responde que não. No seu livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, lá o John Walton reforça que a verdade está no conteúdo da mensagem, não em sua estrutura. Não entendeu nada? Comenta que se tiver muito comentário, a gente faz um vídeo só sobre essa frase, que ela dá muita argumentação e muita conversa, beleza? Vamos lá. Um ponto importante é que o dia-era sustenta a sola escritura, um dos 5 solas da Reforma Protestante, que também, se você comentar, a gente vai falar sobre as solas da Reforma. Essa doutrina, ela defende que só a Bíblia é revelação proposicional e fidedigna do que Deus queria dizer, ou seja, da palavra dele. É importante observar que esse sola não nega de modo algum e nem entra em combate com o que é chamado de revelação geral, que é apresentado em Romanos, isso é, o próprio registro da natureza, as coisas que a gente enxerga, a natureza que está à nossa volta, tá? Então, não há nenhum contraste entre somente a Bíblia ser a revelação proposicional de Deus e o registro da natureza, ou seja, a comunicação que Deus faz a nós, ainda que suficiente, mas que está presente claramente na natureza. O dia-era reconhece que os autores bíblicos
No caso, por exemplo, aqui de Moisés, eles usam a linguagem figurada para transmitir a mensagem e o propósito que Deus tinha, né? Então, você pode ficar se perguntando diante disso que eu estou falando, mas isso tem alguma defesa bíblica ou teológica, sei lá. Eu posso realmente confiar isso? Eu que sou cristão e levo a Bíblia como meu foco, né, minha orientação máxima? Sim, nós temos várias defesas, inclusive. Então, você vem ali comigo para Gênesis. Vamos olhar lá no 6º dia. Deus cria homem e os animais mamíferos. Deus fez com que Adão examinasse minuciosamente todas as nefesh, que são as criaturas anímicas, antes de dar um nome a elas. Observe que leva tempo até que Adão não só examinasse e desse nome, como ainda teve tempo de ter uma crise existencial ali no meio do processo. Porque ele percebeu, cara, eu tô sozinho na minha espécie, olhando para todas as espécies, todas elas têm pares, todas elas têm, enfim, com quem lidar. Adão sentiu ali existencialmente sozinho e teve a sua crise existencial. Reclamou para Deus, né? Só então Deus realiza uma cirurgia, entre aspas, milagrosa e forma Eva. A expressão que Adão usa quando ele vê Eva é tipo assim, da galerinha que tá desesperada lá na igreja. Finalmente, né? Ou seja, já fazia certo tempo que ele esperava ansiosamente por uma companheira. Então, um tempo bom se passou. Ele examinou criaturas, ele deu nomes, ele teve crise existencial e Deus ainda fez Eva para ser a sua companheira idônea, né? A sua companheira lado a lado, igual a ele. Mas onde a gente quer chegar com tudo isso? Quando analisamos em conjunto todos esses eventos, é evidente que foram atividades que levam semanas, meses, anos para acontecer. Então, a gente pode muito tranquilamente assumir que o 6º dia, como um dia literal de 24 horas, parece no mínimo ilógico na visão do pessoal do cristianismo de Terra Antiga. Outro ponto interessante, que com certeza vai fazer você ficar um pouco pensativo sobre essa possibilidade, é a continuação do 7º dia. Pois é. Como assim, né? Continuação? Me responde aí. Quando foi que o 7º dia acabou? Eu vou esperar, vou dar um tempinho. Eu tô ouvindo o silêncio da sua cabeça procurando essa resposta daqui. Olha isso. Em todos os 6 primeiros dias, Moisés escreve ao fim deles. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o dia tal, né? Por exemplo. No entanto, isso não consta no 7º dia. Fora que tanto em Salmos 95, quanto João 5 e Hebreus 4, nós lemos que o dia do descanso de Deus continua. Você duvida de mim? Então checa lá em Hebreus 4, de 4 a 11, para encontrar essa informação também. Não só nos outros que eu falei. Ou seja, é uma possibilidade que o 7º dia continue em aberto, como seria de se esperar se a gente leva em consideração a interpretação do dia era, né? A próxima referência, Salmos 94. Para o Senhor, um dia são como 1000 anos, tenho certeza que você conhece esse versículo. Ou seja, o referencial de tempo para Deus é completamente diferente do nosso. Fora que sim, tem um detalhe importante nesse salmo. Ele foi escrito por Moisés, o próprio escritor do livro de Gênesis. Pois é. Mas nem tudo são flores. Ken Han argumenta que o texto de Salmos 90 trata dos atributos de Deus e não da criação em si, pois para o CTJ, que é o Criacionismo de Terra Jovem, o sobrenatural explica acontecimentos ocorridos em apenas 24 horas e não um período longo de tempo. No livro, não há uma argumentação forte contra esse argumento. Então o Dr. Ross ele vai continuar sua argumentação falando o seguinte: a esfera sobrenatural é uma realidade objetiva. Ou seja, o que ele ia falar com isso, né? A obra sobrenatural de Deus pode ser verificada na natureza. E a partir dessa verificação que a gente é capaz de fazer, por meio, por exemplo, de método científico, é evidente que o universo começou em um evento transcendente e se desdobrou de maneira totalmente improvável. Isso, se você colocar na ponta do lápis na matemática, é muito improvável, para benefício da humanidade. Ou seja, para cumprir os planos de Deus para a humanidade. Mas isso tudo aconteceu seguindo a constância das leis naturais, pois foi o próprio Deus quem as determinou. Entendeu nada? Então vamos por partes. Muito bem. Ross ele alenca que existem 3 tipos de milagres ou intervenções divinas muito claras na Bíblia. Bom, a primeira intervenção divina seriam os milagres transcendentais. Os quais são o quê? São atos de Deus que transcendem as leis físicas, ou seja, que fazem algo que está além da explicação que as leis físicas podem dar e que estejam além da prisão das dimensões de espaço temporais do universo. Um exemplo disso são os atos de criação das dimensões, por exemplo, espaço-temporais cósmicas,
ou das próprias leis físicas e da natureza espiritual única que o ser humano tem. Logo em seguida, nós temos os milagres transformacionais, que são o segundo ponto. Esses milagres são atos de Deus que reconstroem ou remodelam algum aspecto da criação. O detalhe deles é que eles acontecem dentro das leis físicas, ou seja, dentro daquilo que Deus já criou como constantes universais, etc. Ou seja, o que Deus está fazendo? Ele está interagindo com aquilo que já existe para produzir resultados que são milagrosos, ou seja, resultados que estão muito além do que a gente poderia esperar de processos naturais automáticos, considerando, lógico, as limitações do espaço-tempo, ou seja, coisas que eram para demorar muito mais tempo ou coisas que, enfim, não aconteceriam no espaço que acontecem ou no tempo que acontecem e com a eficácia que acontece acontecerem. Então, isso seria esse tipo 2 de milagres que Deus executaria. Um exemplo seria Deus modelando a Terra e seus continentes e oceanos com características exatas necessárias para a existência de seres vivos complexos, diversos e que claramente estão globalmente distribuídos. Por fim, nós temos o terceiro tipo, que são os milagres sustentadores, que constituem a ação contínua de Deus ao longo da história cósmica para sustentar e assegurar condições precisas para a existência e sobrevivência humana. Ou seja, é literalmente Deus segurar nas cordas da existência, do firmamento, do universo, dos buracos negros, do Sol, dos planetas, da Terra, das nossas células, dos nossos eletrólitos, enfim, todos os micro e macro detalhes do universo. A referência, Colossenses 1,17, que diz, abre aspas, Thiago, nele, Cristo, todas as coisas se mantêm juntas, fecha aspas. Para Ross, todas as constantes e leis da física possuem um extraordinário ajuste fino, que corroboram para o cumprimento dos planos de Deus, e o texto de Colossenses apontaria exatamente para isso, pela perspectiva do CTA. Diante disso, em uma perspectiva bíblica, os milagres transcendentais e transformacionais ocorreram há muito tempo, lá no princípio, ou durante as 6 eras da criação. Referência bíblica, Gênesis 2, de 1 a 3, o texto fala que Deus termina seu trabalho no 7º dia, e nele descansou. Então, seria esperado que pesquisas sobre a natureza realizadas após o aparecimento da humanidade mostrassem apenas desenvolvimentos devidos a processos naturais, ou seja, milagres sustentadores. Enquanto que a pesquisa voltada aos domínios naturais antes da história humana evidenciasse claramente os milagres transcendentes e transformacionais de Deus, conforme a gente já explicou. Pense nisso. Um dos motivos pelos quais a gente pode confiar que o registro da natureza revela a verdade é basicamente que as leis físicas e as suas constantes são imutáveis. Referência bíblica para isso? Jeremias 33, 25, que diz, abre aspas, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais permanecer, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, ele continua no 26 argumentando o que aconteceria se não fizesse isso, fecha aspas. Editor. Aliás, a astronomia comprova essa afirmação bíblica por meio de medições astronômicas que evidenciam que as leis e constantes físicas permanecem invariáveis no espaço e no tempo. Uma das leis físicas mais importantes para o estudo da criação é a segunda lei da termodinâmica. Essa lei diz o seguinte, que a desordem de um sistema, também chamado de entropia, né, que é o termo mais científico, mais técnico da física, sempre tende a aumentar com o tempo, ou seja, a variação da entropia é sempre maior que zero. E essa variação entrópica, ou seja, esse caos no sistema, gera uma estabilização, ou seja, gera aquilo que Deus faz, a sustentação das coisas, sempre tendendo para um momento de maior estabilidade molecular, ou seja, as coisas vão estabilizar com a máxima entropia que foi gerada pelo caos, ou seja, a entropia leva a molécula à estabilização, ou seja, ao equilíbrio molecular. Inclusive, né, desse vídeo não é para outro, mas isso explica muitas das questões relacionadas à expansão do universo e como isso vai levar a um fim trágico para o universo do ponto de vista físico e científico. Mas, enfim, a gente vai discutir isso em outros vídeos e com certeza tem muito vídeo legal sobre isso no YouTube, beleza? Bom, voltando. Alguns defensores mais antigos do CTJ entendem que essa lei, a segunda lei de termodinâmica, só entrou em vigor na humanidade após a queda da humanidade, ou seja, após o pecado. No entanto, se a gente olhar para Gênesis 1 e 2, a gente tem tanto a luz das estrelas, que é resultante da queima estável do Sol, e também o metabolismo de alimentos realizados pelos organismos vivos,
a própria realização de trabalho pelo próprio Adão, todos eles aconteceram antes do pecado e todos exigem entropia para existir, aquilo que a gente acabou de explicar. Então, tais eventos exigem que as leis físicas estejam em contínua operação em seus valores atuais fixados desde o começo dos tempos, inclusive a segunda lei da termodinâmica. Mesmo uma pequena variação teria impossibilidade dessas funções. Apesar de tudo isso, Ken Han, que é o representante do Criações de Terra Jovem no livro que a gente está usando como referência para esses vídeos, ele não crê nessa visão antiga do CTJ, tá? Ainda que seja parte do grupo dele, é uma visão mais antiga de alguns outros criacionistas de Terra Jovem. Ele em si rebate rapidamente dizendo que as escrituras ensinam claramente que a criação revela infalivelmente o Criador e todas as pessoas em todos os lugares e tempos. Entretanto, ela não ensina que a natureza revela como e quando Deus criou. Por esse motivo, a revelação geral, que é a criação, não é equivalente à visão consensual dos cientistas modernos. Han concorda que a segunda lei da termodinâmica, como eu já disse, não começou com a queda, né? Ele não é dessa argumentação. Contudo, ele discorda que Jeremias 33 fale sobre a imutabilidade de leis físicas e taxas de processos físicos desde o primeiro momento da criação em Gênesis 1:1. Para ele, o texto diz respeito ao movimento do Sol e da Lua na época de Jeremias, os quais foram instituídos apenas no 4º dia da criação. Mas não acaba por aí, continua no vídeo que agora que o bicho pega. Com certeza você poderia se perguntar, qual o propósito de todos esses bilhões de anos de criação, mudanças e acontecimentos? Olha, se a gente for lá para Efésios 1, de 4 a 5, 2 Timóteo de 1:9 ou Tito 1:2, o que esses textos vão ter em comum, né? Por que eu citei os três juntos? Eles referem ao chamado plano de Deus, e referem que esse plano existe desde antes da criação, ou seja, desde os tempos eternos, desde que o tempo não era tempo ainda. E eles referem isso como sendo evidências de um plano salvífico desde antes da criação física do próprio universo. Portanto, entende que tudo que foi criado progressivamente desde então, tudo que veio a existir e que por fim morreu, por exemplo, teve seu propósito de redimir, de salvar um determinado número de pessoas que Deus já conhecia desde sempre. Ou seja, os defensores do criacionismo da Terra Antiga, do CTA, em especial do Dia Era, entendem que todo o relato da criação na Bíblia deve ser interpretado pela ideia de que Deus tudo criou e moldou com a meta de salvar alguns bilhões de pessoas. E isso tem total relação com uma cosmovisão clara que o pessoal do CTA vai apresentar, que é a ciência é interpretada através dessa ótica, do plano salvífico de Deus desde o princípio de tudo. Nada melhor do que o próprio Ross para te explicar esse tema. Então abre aspas aí, Tiagão. Vemos todos os componentes do universo, da Terra e da vida como um contribuinte para tornar possível a salvação de bilhões de seres humanos. Fecha aspas. Muito bem. Bem, parece que Deus pretende salvar bilhões de pessoas em apenas alguns milhares de anos, e isso demanda, portanto, um planeta populoso e com avanços tecnológicos que permitam um alcance maior e mais rápido de pessoas, pela mensagem do Evangelho da Salvação. Se a gente pensar pela ótica de Ross, é como se o Ross estivesse dizendo o seguinte: a própria existência de tecnologias como essa que a gente está usando para se comunicar, eu me filmando do meu celular aqui, mó peba, só sem nenhum tipo de estrutura bem feita, apesar do meu esforço aqui para ficar mais ou menos bom para você ver esse vídeo, e colocando isso num negócio chamado internet, comunicando com você onde você estiver, isso tá no propósito redentivo de Deus, porque com cada vez mais velocidade nós alcançamos pessoas através das tecnologias que nós temos a partir da ciência, dos nossos conhecimentos. Então tudo isso contribui para o plano salvífico de Deus. Esse mesmo Deus, na visão do CTA, tem o interesse de usar e dar à humanidade vários recursos naturais para que ela execute o seu propósito último, ou seja, a grande comissão escrita na palavra de Deus: ide e fazer discípulos de todas as nações. Parece provável que esse mesmo Deus poderia usar as pedras para pregar o evangelho. Na verdade, não é provável, isso é literalmente dito na palavra. Mas ele prefere dar essa honra ao próprio ser humano. Ele prefere dar a possibilidade do ser humano interagir com o seu plano de salvação e essa interação, esse relacionamento acontecer de forma que leve pessoas a realmente contemplar a sua divindade e isso trazer benefício e prazer a essas pessoas. Que é a argumentação muito maravilhosa que o nosso querido teólogo John Piper traz no seu livro
em busca de Deus, né? Mas voltando para o vídeo, resumindo, Deus poderia também usar recursos sobrenaturais, mas ele escolheu usar recursos naturais para a pregação do evangelho de forma rápida e eficiente em poucos milhares de anos para atingir alguns bilhões de pessoas por toda a história. Para Ross, o planeta Terra parece ter sido preparado exatamente para isso. Preparado da mesma forma que o cozinheiro deixa os ingredientes separados, cortados e levados antes de abrir o restaurante. Você sabe o nome disso, né? Mise en place. Eu não entendo nada de cozinha, tá? Mas é porque muitas vezes a minha esposa me coloca para assistir MasterChef com ela. Então eu tive que aprender. Ele faz isso tudo para quê? Para que ele consiga cozinhar de forma mais rápida e eficiente. Ele possa realmente focar naquilo que é o plano dele. Né? E quando os clientes chegarem e pedirem seus pratos, tá tudo muito mais fácil, mais rápido e mais eficaz, com maior qualidade para ser feito. Por exemplo, a Terra é rica em biodepósito, ou seja, é cheia de depósitos na Terra, debaixo da Terra, que são extremamente úteis e, na verdade, necessários para o nosso uso no plantio rápido e eficiente de alimentos, no desenvolvimento de tecnologias e no funcionamento de nossa cada vez mais acelerada civilização global. Todo esse depósito de material orgânico na Terra pode ser estimado em cerca de seus 76 trilhões de toneladas. Mas isso implica que a Terra esteve sempre com sua lotação teórica máxima, ou quase máxima, de vida por milhões de anos. Nada mais, nada menos do que uma bela administração, uma bela orquestração do grande maestro da criação. Uma aula aí de administração de recursos aí, para quem mexe com administração. Deus, para garantir à humanidade a possibilidade de realizar o seu grande chamado de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações em poucos milhares de anos, fez tudo para que a gente tivesse os recursos e pudéssemos participar da glória e da honra que é pregar o seu evangelho. E o Ross adiciona que no início da existência da Terra, ele possuía apenas algo por volta de 250 espécies de minerais. Hoje, graças a seus 3,8 bilhões de anos, a crosta terrestre possui 4.300 minerais conhecidos. Tudo muito bem planejado e orquestrado pelo nosso Criador. Existem elementos no planeta tais como o arsênio, o cobalto, o boro, o níquel, o molibdênio, o fósforo e potássio e o zinco, entre outros. Em concentrações elevadas, eles podem ser mortais para as formas de vidas mais avançadas, como seres humanos e vários dos animais que atualmente conhecemos. Porém, são elementos com valor econômico e tecnológico altíssimo e que possibilitam uma sociedade avançada como a nossa. Por exemplo, o potássio, que está um pouco mais na minha área de conhecimento para te explicar um pouquinho, ele pode gerar diversos problemas cardíacos, arritmias importantíssimas do coração, inclusive pode levar os pacientes a, por exemplo, ter arritmias graves, paradas cardíacas e realmente morrer por um distúrbio muito pequeno das concentrações do potássio, né? O zinco também é extremamente importante em infecções graves e etc., principalmente virais, e também extremamente importante para o funcionamento do pâncreas, por exemplo, na produção e na liberação da insulina, que é um hormônio extremamente importante para o ser humano. Então, diante de tudo isso, perceba o grande ajuste muito fino que existe em tudo isso, né? E o potássio é utilizado de forma a gerar energia em vários parâmetros tecnológicos, em vários aparelhos médicos da área da biomedicina, enfim, das áreas científicas da saúde, não só nessas áreas, mas também em outras, também na área científica, é um cátion extremamente potente para se utilizar na geração de alguns tipos de energia. Parece então que precisamos de uma quantidade exata desses elementos, que é semelhante a um remédio, né? Por exemplo, nós não podemos receber uma dose muito alta de remédio, pois eles se tornariam um veneno mortal, mas nós precisamos exatamente da dose correta para ter uma vida melhor. Bem, de forma cuidadosa, Deus criou bactérias também redutoras de sulfato que consomem esses elementos e os tornam insolúveis, reduzindo, portanto, a concentração desses elementos na natureza. Ou seja, nós temos uma concentração maravilhosa de bactérias que produzem e degradam esses elementos, falando de uma forma meio leiga aqui, tá? Para que esses elementos sejam realmente utilizados na concentração que a gente precisa para viver. Por outro lado, essas bactérias, ao longo de 2,9 bilhões de anos, foram formando um depósito desses elementos que libera bem lentamente eles na natureza em baixas concentrações, para que nós possamos usá-los. Mas não acaba por aqui. Pense só o seguinte, a gente hoje em dia copia esse mecanismo das bactérias
quando a gente usa remédios de liberação longa, ou seja, aquele remédio que você teria que tomar 3 vezes ao dia e teria vários efeitos colaterais por causa disso, por causa da concentração do remédio, a gente toma ele uma vez no dia, ele libera o dia inteiro em concentrações baixas, mas mantém a sua atividade terapêutica, né, durante todo o dia. E isso é uma cópia desse mecanismo que Deus usou através das bactérias redutoras, através dos anos que se passaram aí. Aí, a questão de anos, na perspectiva do crescimento de terra antiga. Lembre-se que, no início, essas bactérias redutoras de sulfato foram as bactérias predominantes na Terra. Porém, ao longo de 2,9 bilhões de anos, elas foram reduzindo também a sua presença na Terra em número e diversidade de forma lenta e precisamente calculada. Essa redução trouxe, ao longo do tempo, um equilíbrio muito delicado entre nutrir as formas de vidas avançadas que existiam em cada período, mas não prejudicá-las. Ainda tem mais. Tem mais. Olha só isso. Você já ouviu falar da explosão de Avalon e a explosão cambriana? Ah, tá bom. Talvez você ouviu alguém falando que não é bem explosão, que tá errada essa parada. Pô, fazer o seguinte, se você tá nesse ponto da argumentação e acha que esses negócios não aconteceram, comenta que eu vou fazer um vídeo só sobre explosão e vou te trazer artigos recentes sobre esses dois temas, beleza? Vamos lá. Basicamente, a Terra em sua forma inicial tinha uma concentração muito baixa de oxigênio na sua atmosfera e, portanto, não era possível que seres tão complexos como nós, os seres humanos, existíssemos. E aí essa atmosfera foi se alterando, aumentando a concentração de oxigênio, e os estudos mostram que de forma espantosa, na verdade aqui de forma explosiva, eles foram aumentando no momento histórico exato que a atmosfera atingiu uma concentração de cerca de 8% de oxigênio. Formas de vida extremamente mais complexas que as anteriores surgiram na Terra, percebe? Não surgiram de uma forma gradual, foi explosiva, quase de forma mágica, exatamente. Pois o tempo transcorrido entre uma espécie de Avalon e a outra foi curto demais para que a gente possa ter realmente uma explicação naturalista desse fato. Essa foi a chamada explosão de Avalon, mas há cerca de 544 milhões de anos atrás, essas criaturas sofreram extinção, com minúsculas exceções, gerando um enorme biodepósito na Terra. Menos de 1 milhão de anos após a extinção em massa dos seres de Avalon, e isso, no ponto de vista das teorias evolucionárias, isso é muito pouco tempo, surgem os primeiros animais com simetria bilateral e corpo com partes duras, que é uma coisa bem difícil de surgir, porque exige uma ligação extremamente forte entre moléculas químicas para formar algo realmente duro, resistente, como por exemplo a gente conhece hoje muito comum, os cascos de tartaruga e os nossos ossos, por exemplo. Novamente, um surgimento absurdamente mais complexo de vida surge de uma forma extraordinariamente rápida, e isso aconteceu junto a um aumento de cerca de 10% da concentração do oxigênio atmosférico. Percebe? Alguma mudança química vem no mar e BUM! Diversos filos diferentes de animais, esqueletos e órgãos internos surgem em um tempo relativamente rápido. O que o Gross fala sobre isso, né? Abre aspas, Thiagão. Até o momento, nenhuma explicação evolucionária naturalista consistente com os dados disponíveis foi oferecida para as explosões de Avalon e Cambriana, fecha aspas. Nesse momento você parece estar diante de um argumento destruidor da perspectiva evolucionária, mas a doutora Hartman discorda e lembra que os cientistas Levington analisa evidências as quais chama de relógio molecular, o qual sugere que os novos planos corporais surgiram de 100 a 400 milhões de anos antes do Cambriano, e não subitamente, e discute a possibilidade dessas formas de vida não aparecerem como fósseis mais cedo, porque os tipos de rocha anteriores à era Cambriana, eles não eram adequados para as preservações de fósseis, porém, são todas as explicações em análise e que ainda se mantêm sem evidências sólidas. Isso a própria doutora Hartman, que é uma criacionista evolucionária, ou seja, que defende a evolução, acabou trazendo. Ela traz a contra-argumentação, mostrando que existe a possibilidade de isso ser explicado de uma forma naturalista, mas ainda não há nenhuma argumentação sólida suficiente ainda para esse ponto. Tá? Não tem evidência sólida o suficiente ainda do ponto de vista científico para reforçar uma explicação naturalista como essa que Levington tentou trazer. Treta instalada, né? Bom, nós já pesquisamos artigos científicos atuais e de alta qualidade sobre o assunto. Se muita gente comentar pedindo, como eu já disse, a gente vai fazer um vídeo só sobre esse duelo referente à explosão cambriana, beleza? Voltando pro vídeo.
A Harsman ainda vai trazer uma contra-argumentação a respeito daquele fato do surgimento de espécies muito diferentes e pertencentes a filos bem distantes uns dos outros, porém, que estão apresentando estruturas morfológicas idênticas. E isso foi trazido como argumento que seria um problema para as explicações evolutivas. Mas a doutora explica que, na verdade, é compatível sim com uma visão evolucionária, pois é de se esperar estruturas semelhantes em animais de origens filogenéticas diferentes, desde que esses estejam se adaptando para o mesmo ecossistema, ou seja, eles estejam sob uma mesma pressão ambiental para que eles possam ter aquelas características físicas. Bom, isso é uma possibilidade de argumentação muito consistente da doutora Harsman a favor do evolucionismo, mas também é uma argumentação ainda teórica, e esse é o ponto de Ross aqui. Um exemplo dado por Harsman é o exemplo do golfinho do tubarão. Você pode pensar aí por si mesmo o porquê dela usar esse exemplo. Apesar do espaço para contra-argumentação, o Dr. Stephen Meyer escreve um apoio à visão de Hugo Ross a respeito da desconfiança contra o modelo evolucionário. O Meyer, ele está aqui como um dos representantes do design inteligente, tá? Só que ele não é uma visão única e sólida dentro do design inteligente. Existe quem veja diferente também essa questão. O Stephen Meyer, ele argumenta que o argumento lógico apresentado por Darwin e, portanto, pelos favoráveis à teoria evolucionária são argumentos abdutivos. O que é isso, né? Você pode me perguntar e realmente não é algo que a gente aprende na escola. Bom, então pense aqui comigo, vem junto, chega aqui pra gente entender junto isso aqui. Eu vejo um efeito, algo aconteceu, o resultado de algo e está diante de mim e eu chego à conclusão de que a causa é X. Porém, quando eu olho primeiro para o efeito, muitas coisas podem ser causa daquele efeito. Entendeu nada? Vou dar um exemplo prático, tá? Vamos lá. Você acabou de olhar uma rua molhada. E aí você pensou o seguinte: o motivo pela qual a rua está molhada é porque choveu. Mas você não viu isso acontecer. Bem, pode ser porque choveu. É uma explicação muito possível, muito provável e bem interessante. Mas e se na verdade um caminhão-pipa passou ali, derramando água e molhando a rua toda? Concorda que isso também é uma explicação, apesar de não ser a primeira que veio à sua cabeça? Então, os moradores, vamos dar um outro exemplo, vamos supor que os moradores daquela rua optaram por lavar a rua toda, todos juntos, porque ela estava muito suja e há tempos a prefeitura não tomava atitude, né? Bom, isso é uma realidade que no Brasil... Tudo bem, eu inventei isso aqui, mas... Há de convir comigo que isso pode acontecer muito, hein? Imagine, por exemplo, se o céu está limpo, sem nenhuma nuvem, e a rua está molhada. A explicação mais provável continua sendo que choveu? Não. O primeiro argumento é um argumento abdutivo. Ele gera uma conclusão muito rápida sobre um fato. Mas pense, se o céu está limpo, como eu disse, será que é mesmo a chuva? Ou será que há uma boa chance, pelas evidências, de haver outra explicação para a rua molhada? Deu para entender a questão? Se não, calma que nós vamos explicar novamente no vídeo sobre design inteligente com esse exemplo, só que lá a gente vai trazer mais detalhes do exemplo e a gente vai aproveitar e comparar o que é o raciocínio abdutivo com o raciocínio dedutivo. Mas, vamos lá, né? A gente está ensinando lógica aqui e é muita informação, né? Nós realmente queremos reduzir muito isso e reduzir ao máximo esses conhecimentos. Mas para você estar com a gente, para você realmente sacar essa questão da lógica e alguns argumentos mais complexos e até o aprofundamento que a gente vai fazer em alguns argumentos, você tem tempo espírito. Sejam em bilhões de anos ou em milhares de anos, seja evolução, especiação, seja criações miraculosas, sejam criações de 24 horas, todas elas dependem da sua inscrição e da sua curtida para continuarem existindo nesse canal. Não importa a explicação. Precisa disso, cara. Você precisa estar aí com a gente, cara. A gente está aguardando, beleza? Bom, nós realmente queremos que você aprofunde os conhecimentos nesses temas. Mas para um vídeo só isso é muito difícil. E a gente reduziu literalmente menos da metade dos argumentos. E ainda assim sabemos que a argumentação que cada autor teve no livro foi limitada e, portanto, tem muito para aprofundar. Então, quer aprofundar mais? Comenta. Quer maior exposição de algum argumento do vídeo ou algum que a gente não expôs aqui? Comenta que a gente vai fazer. Tô falando, a gente vai fazer. E, por favor,
compartilha esse vídeo para muita gente. A gente quer fazer um agradecimento especial ao roteirista que está com a gente, ajudando muito nessa série, o Vitor Bastos. Uma salva de palmas aí para o Vitor Bastos, pode colocar, por favor. Aí na sua casa você pode aplaudir de pé, tocar fera, gente boa, e ajudar a gente nesse emaranhado aqui, nessa ralação para construir roteiros para essas coisas. Um abraço para vocês todos. Deus te abençoe, Vitor, e Deus abençoe você também que está desse lado. Não fica de fora. Vai ter ainda criacionismo evolucionário, ou seja, criacionistas que creem na evolução. Calma, não taca pedra. Vamos ouvir o que tem para falar. E depois o famoso e já estourado aí em vários podcasts, o design inteligente. Só que a gente quer trazer uma defesa bem ampla do design inteligente aqui, com bastante argumentação e críticas, se elas couberem a ele também. Beleza? Deus te abençoe. Até quinta que vem. Tô doido para ver a sua reação no vídeo de quinta que vem, que tá muito massa. É sobre teologia. Eu vou ficando por aqui. Fui!